joelhos vou cair, mas eu sei a sua presença. De joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Se conseguirei falar, eu já posso imaginar. Eu já posso imaginar. Eu já posso imaginar. O dia vai chegar diante de Jesus. Vou me encontrar. Eu já posso imaginar que acontecerá com os anjos. Sempre te exaltar. Eu já posso imaginar. Eu já posso Rodeado por tua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei a sua presença. De joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Se conseguirei falar, rodeado por tua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei a sua presença. De joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Se conseguirei falar, eu já posso imaginar. Eu já posso imaginar. Eu já posso imaginar. Eu já posso Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti, o afeto que sentes por mim. Deus nos ama tanto assim, como Ele
neste momento, Senhor, mais uma vez, Pai, na Tua presença. Queremos, Pai, apresentar a Ti, Senhor, mais um Cristo pode, Rei da Glória, onde pedimos a Ti, Pai, que Tu venha abençoar, Papai querido, a vida, Pai, de cada coração que receber, Papai, este link, Pai, que irá ouvir, meu Pai de amor, mais um testemunho, Pai. Daquilo, Pai, que somente o Teu amor, Pai, tens o poder de realizar, Pai, em nossos corações. Pai querido, nós somos gratos a Ti, Papai, porque nós cremos, Pai, que há poder, Pai, no nome do Senhor Jesus, há poder, Pai querido, no sangue carmesim que naquela cruz se entregou até a morte, Senhor. Que neste momento, Papai, que Tu venha tomar a direção de tudo, Papai, pois é o Senhor que direciona, Pai, Tu já preparou cada palavra, Pai, o que será dito, o que será falado, Papai. E o Senhor já preparou, Pai de amor, os corações, Pai, que irão receber, meu Pai de amor, a Tua palavra, Rei da Glória. Pai querido, Pai amado, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, mais uma vez, Pai, nos conduza, Pai, para que seja feita conforme a Tua vontade e o Teu querer, Rei da Glória. Muito obrigado, Pai, por este momento, Pai, tão especial, Papai. É o que nós Te pedimos, Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor, amém? Hoje estamos aqui com a Jéssica, ela é de Mogi, e ela vem falar do amor do Pai, do testemunho que ela tem. Amém, Jéssica? Amém. Ai, gente, que vergonha, meu Deus do céu. Tá bom. Ainda, né? Ela com vergonha. Ah, tá. Eu tenho muito, inclusive. E aí, quanto mais vergonha eu fico, pior fica. Eu não sei nem por onde começar, meu Deus do céu. Começa pelo começo. Vou começar pelo... O Rubens acabou de falar. Não sei nem o que você está fazendo aqui. A gente já conhece tudo que você vai falar. Bom, vou começar do começo, então. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, agora de Mogi, mas cresci aqui no Itaim. Minha jornada com Cristo talvez tenha começado efetivamente aqui, né, no Itaim. Mas eu acho que começou quando eu era muito nova. Eu sempre fui da igreja, né? Sempre fui para a igreja quando eu era novinha. Ia para a igreja lá na minha rua, com um senhor que mora lá, o Maradona. E eu ia só para tomar chá e comer pão. Sim, nunca gente, em casa nunca tomava chá e comia pão. Chorava porque queria o Nescau, mas na igreja lá comia o chá com pão com manteiga. E aí vim para a Nipo, né? Eu não lembro como eu conheci a Nipo, não tenho a menor lembrança assim de como eu conheci a Nipo, de fato. Mas eu lembro que eu dormia muito no culto. Eu vinha para a igreja, dormia no colo da minha mãe, no ombro da minha mãe e ia embora. Porque eu não queria falar com ninguém. Eu queria chegar e ir embora e pronto. Só que, de fato, existem pessoas insistentes, né? Quando eu cheguei, quem era líder de jovens ainda era a Zilma. Eu peguei um pouquinho da Zilma, e aí, já um pouquinho depois, já mudou para o senhor Robermânio. Foi o meu primeiro e único, né? Você foi o único, não foi? Não foi o único. Não foi o único. Eu tive outro. Eu vou entrar nesse detalhe. Oh. E aí, Devani foi meu primeiro líder de jovens. E acredito eu acho que eu cheguei aqui com uns 12 anos, 13 anos, você foi meu primeiro líder, e aí depois eu não consigo me lembrar mais. E aí eu lembro que quando o Devânio saiu, entrou o Cláudio como líder de jovens. Só que aí, quando o Cláudio entrou, se eu não me engano, já foi na época que o pastor Paulo veio a primeira vez para cá, né? E nessa época foi uma época que eu desviei. Essa época foi uma época que eu saí da igreja. Eu não falo que eu saí da igreja e nem que eu tenha desviado, porque eu vinha para os cultos e depois eu ia para os compromissos. Eu ia para os compromissos, mas eu vinha sempre para a igreja, porque a minha mãe sempre falou para mim que eu era livre para fazer o que eu quisesse, né? Eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe e com meu pai em relação à liberdade, né? A gente sempre conversou sobre tudo, então eu não precisava mentir ou omitir aquilo que eu fazia. Então,
eu tinha essa liberdade dentro de casa, então ela falava para mim: você quer sair? Você quer fazer as coisas? Ok, mas separa um tempo para agradecer. Ela nunca falou para mim: vai para a igreja para você escutar a palavra, vai para fazer isso. Não, era separa um tempo para agradecer. E eu lembro que nesse tempo, quando mudou de liderança, né, eu usei isso como desculpa para eu desviar. Eu não gostava do Cláudio. Cláudio, me perdoa, eu te amo agora, tá bom? Mas eu não gostava do Cláudio. Talvez pela convivência com o Deva ele foi, de fato, um líder muito bom para mim naquela época. E aí, quando houve essa mudança, não tinha apego com o Cláudio. Então, eu usei isso como desculpa. E aí eu falava: não vou para as coisas dos jovens, né, que naquela época não tinha host e note. Se tinha, era na sede, aqui não tinha essa separação. E aí eu usei isso como desculpa. E aí foi quando eu meio que desviei, de fato. Eu vinha para a igreja, mas não estava na igreja, né? Passei um tempo desse jeito. E foi um tempo grande até que eu permaneci desse jeito. Eu não lembro qual foi o intervalo de tempo nessa mudança que teve de ser o pastor Paulo para a entrada do pastor Anderson, né? Eu não preciso nem mencionar, não sei nem mensurar a importância que o pastor Anderson ele teve na minha vida e tem na minha vida até hoje, porque muito do que eu sou hoje em relação à minha relação com Cristo foi aquilo que eu aprendi com o pastor Anderson. E quando eu resolvi voltar para a igreja, de fato, aconteceram muitas coisas na minha vida fora da igreja, né? Eu sempre fui uma pessoa muito para cima, muito brincalhona, muito divertida, muito comunicativa. Mas a gente usa máscaras, né? E quando eu falo que a gente usa máscaras, eu não estou falando que a gente está sendo outra pessoa, ou que a gente está sendo falso, ou coisa parecida. Mas eu sempre entendi e aprendi que algumas coisas na minha vida, nem todas as pessoas precisavam ficar sabendo, né? Na minha casa, eu tive muitos problemas familiares com alguns... Meu avô, meu pai, né? Eles eram alcoólatras, então... a gente sofreu bastante com isso, né? Porque a gente é uma família muito unida. E o alcoolismo, ele, de fato, destruiu o meu avô, ele destruiu o meu pai. Eu tinha um apego muito grande ao meu pai. Meu pai era a pessoa que eu não digo idolatrava, mas eu queria ser o meu pai. Acho que eu ainda sou um pouco. Eu acho que eu sou muito masculina por conta do meu pai. Tudo que o meu pai gostava, eu gosto. A leitura, o esporte. Eu sou muito parecida com ele. Eu faço algumas coisas, minha mãe fala: caramba, Reginaldo, isso aqui é Reginaldinha. Então, para mim era inconcebível que um ser tão inteligente como meu pai era se deixou ser levado por algo tão banal que era o álcool. E aí, depois do álcool, o álcool ele abre portas para outras coisas. Então, a minha casa em si não era um lugar de paz, né? A minha família é uma família muito boa, mas a minha casa lá não era um lugar assim que tinha paz, de fato, assim. Meu pai e minha mãe brigavam muito. Era difícil, assim, e aí a gente tem que manter uma máscara, né, do lado de fora. Isso eu fiz durante muito tempo, né? Saía chorando de casa, mas quando pisava o pé fora do portão, era uma máscara de muito feliz, muito alegre, muito comunicativa, muito tudo. E a gente vai buscar em outras coisas, em outros lugares, uma alegria que a gente acha que preenche, né? Mas não preenche. Então, eu comecei nessa vida de sair bastante, né? Eu conhecia muita gente que era influente. E quando eu digo influente, era nos meios que eu andava, né? Tipo assim, nos pagodes, nas baladas, nos lugares. Eu conhecia muita gente influente, assim, muita gente que dava o tão sonhado VIP, o tão sonhado camarote, que as meninas desejavam demais, né? Eu tinha isso
fácil, muito fácil, né? E aí eu saía bastante e assim, eu trabalhava, eu estudava e eu saía. Eu não sei como é que eu conseguia fazer isso, porque hoje se eu passo 2 horas para dormir, eu já tô assim, ó, não sei como é que eu conseguia. E eu tinha essa rotina de trabalhar, de estudar e de ir para o rolê. E era de domingo a domingo. Segunda-feira era dia de rolê, terça-feira era dia de rolê. Era uma loucura. E eu tinha uma colega que, se eu achava que eu era influente e conseguia as coisas fáceis, ela conseguia 3 vezes mais, né? E aí, num determinado momento assim da vida, eu já estava bem mal, assim, já estava me sentindo muito vazia, né, nessas saídas, porque eu nunca bebi, né, mesmo saindo, mesmo nessa vida, eu nunca gostei de beber, porque eu tinha a referência na minha casa do alcoolismo. Então, o álcool ele nunca foi algo para mim que me cativasse ou me influenciasse. Eu gostava de estar nos lugares, né? E aí, num determinado dia, numa determinada semana, porque era a semana de aniversário dessa minha amiga, dessa minha colega, e a gente começou a sair na segunda-feira. E aí eu ia ficando triste, estava vazia, já há muito tempo vazia. Ainda não tinha tido um contato assim direto com o pastor Anderson, não tinha tido nada muito próximo, assim, mas como eu disse, eu vinha para a igreja e depois eu saía. A palavra estava sendo escutada, né? Por mais que às vezes eu estava aqui na igreja, mas estava mexendo no celular e tal, eu como eu leio muito, eu tenho essa habilidade de ler e fazer alguma coisa, qualquer coisa que eu estou fazendo, mas eu estou sempre escutando, né? E aí, nessa semana, em específico, que era a semana do aniversário dessa minha colega, a gente começou a sair na segunda. Quando foi numa quinta-feira, a gente saiu, né? A gente foi para um lugar longe, muito longe, e a gente foi de condução, né? 2 duras, nenhuma dirigia, nenhuma tinha carro, tinha que ir de condução. E naquele tempo não tinha facilidade de metrô e trem lá para a Zona Sul, né? Era um rolê grande. E aí a gente tinha um combinado, fomos juntas, voltamos juntas. Aí, ok. Chegamos nesse lugar, entramos. Essa minha colega encontrou uns amigos dela de Minas Gerais. Eles estavam no camarote. E aí eles falaram, não, fica aqui no camarote com a gente, tal, não sei o quê. E eu falei, ok, vamos ficar nesse camarote. Aí, o que vocês querem beber? Que não sei o quê, que não não bebo, tal. Enfim, chegou lá nesse camarote, tudo que tinha direito. E essa minha colega era muito afim de um dos rapazes que estavam lá. E aí, na hora de ir embora, ela resolveu fazer o quê? Me abandonar. Ela resolveu que ela queria ir para sair com essa outra pessoa. E aí eu falei assim, então beleza, já que você vai sair com essa pessoa, eu vou para o trem. Aí eles falaram assim, não, vamos que a gente te dá uma carona. Eu falei, ok, vai me dar uma carona para a estação. Eles não me deram uma carona. Eles foram para outro lugar. E nesse lugar em específico, onde eu tive que esperar por um tempo por essa minha colega, foi que me deu eu comecei a chorar. Eu chorei. E eu chorava, eu não entendia por que eu estava chorando. E aí, quando eu chorei, e as pessoas que estavam comigo já começaram, mas o que está acontecendo? Que você está chorando? Você está doida? Não sei o quê? Você não bebeu? O que está acontecendo que você está chorando? E eu lembro até hoje a frase exata que eu falei para ela. Eu falei, eu tenho o maior banquete disponível para mim. E eu estou comendo comida de porco. Isso aqui não é para mim. Eu não quero isso aqui mais. E eu lembro que isso foi em janeiro. Esse aniversário dela, essa semana de aniversário dela. A partir daquele dia exato em que eu me dei conta daquilo que eu estava vivendo e daquilo que eu estava passando, eu não saí mais. Eu não saí mais e, assim, eu também não vim para a igreja. Eu fiquei num limbo ali. O que eu faço da minha vida? E aí chegou o meu aniversário. E aí, a semana do meu aniversário. E eu falei para minha mãe, mãe, eu quero comemorar meu aniversário de uma maneira diferente. E
o meu aniversário eu passei numa vigília aqui. O pastor Anderson me deu de presente essa vigília, e eu acho que a partir desse dia eu entendi muita coisa da minha vida com Cristo. Eu falo que antes, de fato, eu conhecia a Deus e conhecia Cristo de ouvir falar, mas a partir daquele dia eu passei a ter intimidade com Deus. Eu não digo que foi sempre a perfeição de, nossa, menina crente. Quem me conhece aqui? Todo mundo me conhece. Mas eu comecei a saber o que era intimidade com Deus, o que era a palavra do Senhor. E é muito louco isso, porque, de fato, a palavra ela é enraizada e ela é plantada nos nossos corações. Porque eu não estava prestando atenção nos dias que eu vinha. Eu não estava atenta à palavra, mas a palavra estava sendo semeada no meu coração. E no momento de desespero da minha vida, que foi aquele dia em específico, o que me fez despertar foi a palavra. Todo mundo sabe aqui que eu faço parte do louvor, e isso é um outro testemunho meu também, que acho que eu já contei muitas vezes, que foi em relação ao meu pescoço, que eu tive uma tuberculose no gânglio, e até ser diagnosticada como tuberculose no gânglio, foi falado que eu estava com câncer, que eu não podia cantar, que eu não podia falar alto. Eu não falando alto. Que eu não podia falar alto. Eu lembro de muitas vezes que eu louvei com dor, que eu chorava de dor, mas eu insisti. Enfim, mas esse é um outro testemunho. Mas é muito louco isso, porque, de fato, a palavra ela foi enraizada no meu coração. E mesmo sendo do louvor e participando do louvor, hoje eu tenho prazer na palavra, porque foi a palavra que me resgatou, sabe? Foi a palavra que me confrontou, e é a palavra que me confronta todos os dias a ser diferente, né? E nesse meio tempo em que eu voltei para a igreja, de fato, a partir desse dia, foi quando o pastor Anderson me deu um outro presente, que foi ser responsável pelo Roche. A gente sabe que a obra do Senhor ela é viva, e que a gente não pode se prender e colocar o nosso coração nas coisas e naquilo que a gente faz. E, de fato, eu nunca coloquei o meu coração no Roche, mas o Roche ele era o meu coração. O Roche foi aquilo que me atraiu, de fato, a intenção de ser melhor todos os dias, porque eu queria ser um exemplo melhor para eles. Eu queria que eles me olhassem e que eles tivessem em mim uma referência, né? Assim como eu tive a minha referência, que era o pastor Anderson. Não referência de perfeição, porque a gente não é perfeito, e eu acho que não é isso que a graça nos mostra, né? A gente não precisa mostrar que a gente é perfeito, muito pelo contrário, a gente precisa mostrar as nossas vulnerabilidades diante do Pai, principalmente, e diante dos nossos irmãos, né? Mostrar que a gente não pode, que a gente não sabe, mas que é a graça do Senhor, que é o Pai quem nos mantém de pé, é Ele quem nos capacita sobre as coisas. E para mim isso foi muito difícil, porque eu fui criada numa maneira muito independente, sabe? Minha mãe é muito teimosa, né? Meu pai era muito teimoso. Eu vou ser o quê? Teimosa o dobro. Então, assim, a palavra ela veio, de fato, para me confrontar naquilo que eu achava que era certo, né? Tanto que, todas as vezes que eu vou fazer qualquer oração, todas as minhas orações, Senhor, que não sejam os meus achismos, que não sejam aquilo que eu acredito ou a minha verdade, que seja a sua verdade, aquilo que o Senhor pensa de mim, principalmente, e aquilo que o Senhor quer para mim, principalmente. E aí, desde então, esse foi o começo. Todo esse rolê. Todo esse rolê. E foi só o começo. Foi só o começo. Acho que comecei daí. Isso me faz lembrar alguma coisa, né? Deixa eu te perguntar. Com mais detalhes, na verdade, né? Quanto foi que a casa, que aquela, quando você fala em máscara, eu falo em, como posso falar?
que as pessoas olham para nós assim, a gente tem que mostrar para elas que a gente está bem. A gente vive de aparência, né? Sim. Quando for nesse choro que você estava nesse lugar? Peraí, só um pouquinho. Eu vou complementar. Tá. Espera um pouquinho. Nesse choro, foi a hora que você percebeu que você estava na festa errada? Com certeza. Aquela festa que ela é atraente, bonita, Com certeza. gostosa. Sim. Que é, né? De fato. De fato. E aí, cai aquela venta dos olhos. Eu acho que não só essa máscara, mas todas as outras, né? Eu tinha muita dificuldade de me abrir com as pessoas, eu tinha muita dificuldade de mostrar essa vulnerabilidade para as pessoas. E nesse momento em específico, nesse local em específico, com aquelas pessoas em específico, eu não tive vergonha. Nenhum problema. Para mim, foi um despertar de fato, e eu me senti muito orgulhosa daquilo. Mas a máscara a qual eu disse, ela permaneceu, tá, pastor? Ela continuou, porque a minha casa não mudou, né? Minha casa continuava do mesmo jeito. Só que mudou os cenários. Ao invés de eu ir para a balada, de eu ir para os lugares, eu vinha para a igreja. Mas eu vinha para a igreja com essa máscara, sabe? Tanto que até hoje, assim, é difícil para as pessoas me verem muito quieta. Quando as pessoas me veem muito quieta, o que é? Você está triste? Você está mal? Isso aqui não, gente, só estou quieta. Às vezes acontece de acontecer isso. Mas tiveram pessoas que foram essenciais na minha vida em relação a isso. E eu nunca vou cansar de mencionar o Rafael, porque o Rafa ele arrancava sorrisos meus quando eu estava dilacerada, assim, destruída. E isso, para mim, mostra muito quem é o Pai, né? Porque a gente conhece Cristo através das nossas atitudes, a gente vê Cristo através das atitudes das pessoas. E o Rafael, ele é uma pessoa que ele é, para mim, né? Não posso falar pelas outras pessoas, mas para mim o Rafael, ele é a essência de Cristo. Dificilmente eu vejo o Rafa falando sobre as pessoas, dificilmente eu vejo o Rafa diminuindo alguma pessoa. Eu não vejo o Rafa sendo egocêntrico. Ele é uma das pessoas mais talentosas que eu conheço, mas ele é simples, ele é humilde. Não se acha, pelo amor de Deus, que eu sei que ele vai me mandar mensagem enchendo o meu saco depois. Mas ele foi uma pessoa que foi muito essencial para mim, assim como o pastor Anderson, para me mostrar, de fato, que eu não precisava manter essa máscara, né? Que eu poderia ser, de fato, quem eu sou diante de Deus e diante de algumas pessoas, né? E aí foi que as coisas mudaram, mas a máscara de entendimento de que eu estava na festa errada, para mim foi um despertar assim maravilhoso. Maravilhoso. Eu consigo lembrar exatamente de cada detalhe mínimo daquele dia, eu me lembro. O que eu acho interessante no seu testemunho é que você falou bem claro aqui para todo mundo entender. A gente tinha um combinado, a gente vai junta e volta junta pro rolê. Então, não foi o primeiro que você esteve com a sua amiga nesses rolês, certo? Não foi. Só que nesse dia, pelo que eu entendi, né, o pacto foi quebrado. A palavra não, houve algo mais interessante em que, vou dizer assim, pelo que eu entendi, em que a amizade realmente foi trocada os valores. Sim. Em segundo plano. Sim. Quando você se depois diante disso, fala, poxa, caramba, mas é minha amiga de tanto tempo. E depois, como foi depois de você voltar a falar com essa pessoa e você, poxa, você me abandonou, o que aconteceu? Como é que foi esse reencontro? Eu não tive essa conversa, tá? Eu só me afastei, de fato. Assim como eu me afastei de muitas outras pessoas e assim, foi muito difícil para mim me afastar de algumas pessoas no início, porque eu era muito carente de algumas amizades. E quando eu digo carente, eu não estou falando que eu era dependente dessas pessoas, não. Mas eu tinha a necessidade de estar com essas pessoas. E às vezes eu fazia coisas que eu nem queria fazer, mas queria estar com essas pessoas. Podemos dizer, então, que por mais que você estivesse, você falou que por mais que você estivesse já na igreja, vindo para os cultos, ainda tinha essas amizades. Até o momento, o seu coração não estava totalmente em Cristo. Não estava. Eu tinha... Diante do abandono, Sim. porque você se lembrou das palavras Exatamente. de amor do Pai. Exatamente. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente vivemos
essa máscara, esse mundo da lua, que está tudo bem, mas na verdade não está. E com certeza Deus deve ter falado muito com você, poxa filha, o que você está fazendo aqui? Né? Volta para minha casa. Só que a gente, né, por escolhas que a gente vai. Você também falou aqui que tipo assim, dos conflitos que vocês tinham, né, devido ao problema do alcoolismo na família e tudo Sim. mais. Quando você retornou depois desse dia que você entendeu o seu lugar de origem, como é que você começou a encarar os problemas na sua casa? Tipo assim, a postura que você passou a tomar dali para frente. Ah, não foi boa. E eu falo isso porque quando meu pai faleceu, a coisa que eu mais me culpava era sobre isso. Eu me culpei muito. Por quê? Porque eu conhecia Cristo, Deva. E eu conhecendo a Cristo... Ai, eu vou chorar. Saco. Eu conhecendo a Cristo, eu não apresentei para o meu pai o Cristo que foi apresentado a mim, sabe? Eu cobrei muito meu pai, eu julguei muito meu pai. Como eu falei, para mim era inconcebível que um cara tão inteligente como meu pai era se deixasse ter levado pelo álcool, sabe? Então, quando ele faleceu, a gente meio brigado. Eu lembro também até hoje, foi numa campa. Minha mãe já não estava mais morando aqui em São Paulo, então era eu e ele em casa. E ia ser o primeiro acampa que eu ia participar depois de muito tempo. Então eu estava muito feliz por isso. E assim, como eu fazia faculdade de manhã, meu pai trabalhava bastante e aí eu não via meu pai quase. Então, quando eu ia para a faculdade, ele estava dormindo. Quando ele chegava do trabalho, eu já estava dormindo. Então, quando ele faleceu, a gente estava meio brigado, sabe? Então, a última recordação assim que eu tenho do meu pai, foi ele subindo no ônibus e eu lembro que eu fiquei chateada, fiquei brava porque ele já tinha caído outras vezes bêbado, né? A gente já saiu de casa assim, preocupada com ele e tal. E o meu primeiro pensamento naquele momento foi: caramba, meu pai estragou minha ida à chácara, né? Achei que tinha sido mais uma vez que ele estava me dando esse trabalho. Então, respondendo a sua pergunta, eu me culpei durante muito tempo porque, de fato, eu não mostrei para o meu pai o Cristo que me foi apresentado, que era um Cristo que amava, independente daquilo, de quem eu era, de como eu estava. Era um Cristo que acolhe, era um Cristo que ama, é um Cristo que não julga. E eu não apresentei isso para o meu pai. Eu fui brigona, eu fui reclamona, eu fui tudo isso. E hoje eu entendo. Se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo para mostrar o Cristo que me foi apresentado para ele, sem sombra de dúvidas, eu escolheria isso. Mas hoje isso não me... Satanás não me cobra mais por isso, porque eu entendi qual foi o trabalhar de Deus em relação ao meu pai. Eu sei que o Senhor não me cobra por isso, né? Por eu não ter apresentado para Ele. E aquilo que eu não pude fazer pelo meu pai, eu faço pelas outras pessoas. Onde quer que eu vá, eu espero que as pessoas vejam Cristo nas minhas atitudes, né? Eu aprendo e entendo que a graça ela é muito fácil de ser falada, mas ela é muito difícil de ser vivida, de fato, né? E uma coisa que o pastor Javier e o pastor Telo me ensinou durante um tempo é que nós vamos ser provados em relação a essas coisas no inesperado. Não vai ser num culto, numa pregação, não vai ser nesse momento. Aquilo que é óbvio, né? Não vai ser naquilo que é óbvio. É naquilo que te confronta, sabe? E todas as vezes hoje eu faço esse exercício na minha vida. Geralmente, quando algo me confronta, eu paro e penso
Não é sempre que funciona, tá, gente? Mas essa é uma questão que eu faço. O que Cristo faria nessa situação? Nem sempre eu quero fazer, porque às vezes fere, às vezes dói, às vezes machuca. É dolorido, muitas vezes é muito, muito, muito dolorido. Mas eu tenho me orgulhado de mim nesse sentido, porque eu sei que o Senhor ele tem trabalhado na minha vida em relação a todas essas coisas e que eu tenho mostrado um pouco do que Cristo é através da minha vida e através das minhas atitudes. Não daquilo que eu falo. Gente, o que eu falo só sai porcaria. Mas, através das minhas atitudes, eu acho que eu tenho mostrado um pouco. E se eu não tenho mostrado, eu peço misericórdia ao Senhor para que Ele me ensine a ser parecida com Ele. Mas não é fácil, não. Não mostrei, não. Jéssica, você falou que a bebida destruiu tanto o vô como o pai. Não é um pouco incoerente a gente estar na noitada com o pessoal que faz essas mesmas coisas e, ou pior... Com certeza. Muito, muito. Porque hoje você Muito. para ver assim e fala, poxa, eu condenava isso e, ao mesmo tempo, queria estar com as pessoas que fazem isso. Ah, pastor, a gente é hipócrita, né? A gente é, e eu não nego, não. Sou muito hipócrita. É uma briga de ego, às vezes, que a gente tem com a gente mesmo, sabe? É uma necessidade de se provar, é uma necessidade de aceitação, né? A gente quer ser aceita, a gente quer ser visto, a gente quer ser lembrada. E, na verdade, isso nada importa. Nem importa para ninguém. A gente tem que se dar a insignificância, às vezes. É importante a gente fazer esse ato de nos dar a insignificância em relação a isso. Não pelas pessoas, não porque você vai ser insignificante para as pessoas, mas porque isso, de fato, nos confronta, né? Como eu disse, eu nunca fui uma pessoa de beber, de farrear, assim, no sentido de a Jéssica é louca. Não. As pessoas nunca, graças a Deus, ninguém nunca vai falar isso de mim, assim. Mas eu vim de a minha família é uma família muito festeira, né? Antigamente tinha festa na minha casa, Natal e Ano Novo na minha casa, emendava um no outro assim de festa. Então isso aí é uma coisa que é da minha família, assim. E sinceramente ainda acontecem muitas festas na minha casa, porque as únicas pessoas que são cristãs na minha casa é eu, minha mãe e o João. O restante da minha família não é. E a minha família é meu ministério também, né? Então, quando a gente está lá com a nossa família, às vezes eu posto no Instagram, o pessoal fala, nossa, mas a festa da sua casa é muito divertida, é muito legal e tal. E, de fato, sabe? Graças a Deus, a minha família é uma família muito unida. A gente é muito junto, a gente é muito próximo. Tudo vira uma festa, tudo vira um motivo da gente estar reunido. E eu entendo que todas essas coisas que nós passamos antes, em relação ao meu pai, em relação ao meu avô, fizeram com que nós fôssemos mais unidos hoje, sabe? Então, naquele tempo, era a necessidade de se provar, sabe? Era a necessidade de pertencer, sabe? Eu não pertencia a um lugar, eu não pertencia a um círculo social, tanto que quando eu me firmei de fato na igreja, como eu disse, eu tinha muito apego assim com os meus amigos do mundo. E eu tinha muita dificuldade para me desapegar deles. Uma das orações que eu fiz foi por amigos, né, de verdade, para que o Senhor me desse amigos de verdade. E o Senhor me deu. As minhas amigas, elas são frutos da minha oração. Tenho poucas, mas elas são essenciais na minha vida. Os meus amigos são frutos da minha oração. E é isso. Eu fiz essa pergunta porque esse tipo de situação que você acabou de falar para nós é mais comum do que a gente imagina nas casas. E a gente acaba aceitando situações fora de casa, aceitando outras situações para viver a máscara que você falou, ou, né? E dentro de casa a gente não aceita porque você acabou de falar, a hipocrisia nossa, né? Então tem muita gente que está aí, que tem essa situação dentro de casa e convive numa boa fora. Isso faz com que
mude o sentido da história dela, muda a forma dela ver. Em casa está errado, não, mas aqui pode, aqui é oba-oba. E não é. Quando a Jéssica falou que quando ela abriu os olhos, falou, pô, isso está errado também. Né? Isso é hipocrisia. Então, isso é muito interessante, né? Porque para a gente mostrar para as pessoas que, tanto fora como dentro, é errado. Não é questão de errado de... Se você não aceita aqui, também não aceite ali, porque senão vai começar a mudar o teu conceito, a sua forma de ver. Você começa a turbar aquilo que você entende de correto. Não é, pastor? É. Eu estava aqui lembrando que ela citou, né, que ela apresentou, né, segundo, né, o estado do sentimento dela, o Cristo que ela conheceu, o pai dela, né. Eu lembro que já aconteceu muitas vezes, mas é algo assim que é inexplicável. Quando eu fui visitar meu pai, antes dele falecer, rapaz, estava certinho, não, vou chegar lá, vou falar assim, vou falar essa palavra, eu vou orar, vai ressuscitar, vai levantar. Quando eu cheguei diante do problema que eu vi da realidade, não saiu uma palavra da minha boca. E é isso que é o difícil, eu só chorava. Aí quando eu voltei para casa, é um sentimento tão frustrante, tão angustiante. Eu falei, poxa, por que eu não falei? E ver o inimigo, né? Pô, você é um pastor, cara. Você não falou que você ia falar, que você é papai, isso, aquilo, outro. E aí? Que homem que você é, sabe? Só que aí vem uma coisa que a gente não entende, né? A graça de Cristo que nos dá força. O que a gente faz, né? A gente liga aqui para o nosso pai, né? Fala, pastorzão, e aí? Fala, mano. Você foi passando, eu falei assim, Devânio, aquilo que você não faz, o Espírito Santo se encarrega de fazer. Fique em paz. Assim como você falou, né, que você se culpou um bom tempo, né, por causa dessa atitude, mas eu tive o prazer de conhecer o seu pai. Gente boa pra caramba. Eita, ali, meu Deus do céu. E eu tive o prazer de ver ele aqui na igreja. Às vezes a gente pensa que é o que você falou, a gente perde muito tempo com coisas tão transitórias, né? E, às vezes o que é realmente importante, que é ver estar perto, dar um abraço, falar que ama, a gente não deixa, por quê? Porque a gente coloca as indiferenças falando mais alto, né? Porque mesmo que você veja questionando, eu falei, poxa, mas como é que pode meu pai, uma pessoa tão inteligente, se decide ser levado pelaquilo? Sendo que todos nós, se não for Cristo para dar força, nós somos realmente fracos. Entendeu? Então, assim, agora que vem a pergunta, como é que foi para você, ou como é que aconteceu quando Deus tirou essa mágoa do seu coração, esse sentimento de culpa, de remorso? Demorou muito, porque eu me cobro demais. Eu me cobro muito, muito, muito. Eu sou tipo um agiota. Agiota de si mesma. Agiota de mim mesmo. E eu me cobro muito, e eu tenho muito problema de insegurança, né? Isso é algo que eu oro ao Senhor, para o Senhor me mudar em relação a isso. Então, eu me senti muito culpada, com o pastor Anderson também. Inclusive, esses dias eu estava... Não sei o que eu fui fazer no celular, e apareceu a minha conversa com ele. E eu chorei de novo nesse dia. Não estava com o mesmo sentimento de antes, mas eu chorei, porque eu vi que ele estava me mandando um monte de coisa, e por eu estar chateada com ele, eu não estava respondendo. Então, isso me deixou triste. Não fiquei com sentimento de culpa, mas me deixou triste. Mas, em relação ao meu pai, demorou muito. Eu me senti culpada em relação à minha avó. A minha avó morreu de câncer, e a minha avó ela tinha a bolsa de colonostomia. E eu sempre fui muito apegada à minha avó, né? Era Deus no céu e minha avó na terra, para mim, né? Eu era muito apegada com a minha avó. E acompanhei a minha avó no tratamento, essas coisas todas, assim, quando precisava ir no hospital e tal. Mas eu não conseguia limpar a bolsa dela. Eu tinha nojo, não conseguia. Isso para mim era um absurdo. Como que eu amo e eu não cuido? Como que eu falo que eu amo essa senhora aqui, mais que tudo aqui nesse mundo terreno, e eu não consigo cuidar de algo porque eu tenho nojinho? Que fresca que eu sou. Então eu me culpava. Então eu tenho esse defeito de me culpar por coisas que não me cabe culpa, sabe? E em relação ao meu pai, demorou muito tempo, mas assim, muito tempo mesmo.
foi um entendimento gigantesco de entender que culpa é diferente de arrependimento, né? Eu poderia ter o sentimento de arrependimento em relação ao meu pai, e isso teria que me transformar e me confrontar a ser melhor com outras pessoas, porque aquilo que eu não fui com meu pai, eu tinha que ser com outras pessoas, sabe? Com outras pessoas que se comportavam comigo, ou com a sociedade, ou com... ia de contra aquilo que eu acreditava ser o certo, sabe? Então, se eu achava que o verde é verde e você falar para mim que o verde é azul, em outro momento, eu ia falar, você é um tapado, você é um tonto, e aí nós dois ia brigar horrores, né? Só que quando eu entendi que eu poderia ser diferente nessas situações, eu poderia fazer você enxergar que, de fato, o verde é verde. Mas eu também não posso te obrigar a ver que o verde é verde. Assim como foi com meu pai. Eu entendi com a morte... Eu tive toda uma experiência com Deus em relação à morte do meu pai. O Senhor me mostrou em sonho, o Senhor me mostrou de fato o que aconteceria com o meu pai se meu pai não fosse levado por ele da maneira que ele foi. E quando eu entendi isso, quando o Senhor me revelou isso, que tudo ali era um plano dele, antes de eu entender, a minha questão não foi perguntar para quê para o Senhor. Para que o Senhor está fazendo isso? Qual é a sua intenção, Pai, de ter levado meu pai dessa maneira? Eu fiquei perguntando por quê. Por que, meu pai? Se tem tanta gente pior nesse mundo, se tem tanta gente que faz um monte de merda aí, e o Senhor não leva. Por que o meu pai? Mas quando veio esse entendimento, essa revelação do pai em relação a isso, eu parei de questionar a Deus o porquê e perguntei para quê para o pai. E quando eu perguntei para o pai para quê, foi quando o Senhor me mostrou o caminho que meu pai estava levando. Então, a partir desse dia, foi que eu entendi que aquilo que o Senhor estava fazendo era melhor, né? Era melhor para o meu pai, não era para mim, não era para minha mãe, era melhor para o meu pai. Eu acho que foi nesse dia em específico, mas demorou, pastor. Tudo comigo demora. Tudo comigo demora. Pai, não estou reclamando do seu tempo, tá bom? Eu sei que é eu que retardo muita coisa na minha vida. E depois de tudo isso, como foi encarar um ministério? Quer dizer, aceitar um ministério? Como foi se envolver no ministério? Aí vou chorar de novo. A gente só faz pergunta difícil. Eu vou chorar de novo porque... de novo, cara... E quando eu falo ministério, eu falo do Roche. Aí um louvor, né? O Roche. Não, o louvor, pastor, louvor nem tanto, porque o louvor foi mínimo, porque para mim o louvor ele é íntimo, sabe? Do mesmo jeito que eu louvo com o microfone, eu louvo na minha casa, no banheiro, eu louvo do meu lugar, para mim é indiferente essa parte. A minha adoração e a minha entrega ela é a mesma, indiferente de que parte eu esteja. Mas o Roche, através de Cristo, me transformou, né? Eles me ensinaram muita coisa que eu não tinha, me ensinaram a ser paciente, me ensinaram a me relacionar com as pessoas, porque cada um era diferente, cada um tinha um jeito, cada um me testava de um jeito, meu Deus do céu. E a paciência? Nossa, todos os dias, o Richard, meu Deus do céu, cara, o Richard foi minha prova, Richard, te amo. Mas todos eles, cara, eu lembro de detalhes de todos eles. O Lucas, o Ageu. Eu consigo lembrar assim de coisas que cada um me ensinou assim em momentos distintos. Eu não tinha jeito nenhum com as meninas. Nenhum. Para mim era muito mais fácil lidar com os meninos, porque eu não precisava ser fofinha. Eu não sei ser fofinha, gente. Eu não tenho jeito de ser fofinha. E eu precisei fazer essa oração. Então, eles eram, de fato, a prova da minha oração. Então, quando me provavam em alguma coisa, Senhor, me ajuda nisso. Então,
em cada detalhe assim que o Senhor usou o Roche, cada um deles, aqueles que ainda estão, aqueles que não estão, estão nas minhas orações todas as vezes, todos os dias. E não é como se eu já não tivesse passado pelo departamento infantil, porque eu já passei pelo departamento infantil. Mas essa foi uma situação completamente diferente assim, para mim. E não digo nem por liderança ou coisa parecida, mas foi pela convivência mesmo, sabe? Eles foram essenciais assim na minha vida e na minha permanência na casa do Pai, porque muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes, assim. Eu quis desistir, eu quis entregar. E quando eu pensava neles, nossa, quantas vezes eu falei, não quero ir para esse acampa. Mas se eu não for, a mãe de fulano não vai deixar ele ir. Então eu tenho que ir. Eu acho que o Roxo é uma das partes mais importantes do meu ministério e vai ser para sempre. Tipo assim, é muito pelo fato de você, tipo, conviver, né? Você, tipo, ver as pessoas falar os problemas, né? Você fala, poxa, caramba. E você tá ali sempre procurando, né, orientar, dizer, falar com muita paciência, com muito amor. Mas a pergunta, valeu a pena passar tudo no departamento do Roxo? Você vê os frutos que Deus fez na vida de cada um deles? Valeu a pena os momentos de raiva, de provocação? Eu não consigo nem mensurar, assim, porque eu não tenho filho, né? Eu não tenho a noção de sentimento que mãe tem por filho. Eu tenho meus monstrinhos lá em casa, que são a minha vida, mas eu considero cada um deles meus filhos, na fé, sabe? Espiritualmente falando. Assim como o meu coração sangra de não ver alguns rostos aqui, e sangra de verdade. Me enche de orgulho. Eu fico besta aqui, frutos do meu ministério, e eu fico muito feliz. E quando eu falo frutos do meu ministério, não é a música, obviamente, porque eu não sei nada musicalmente, mas eu falo de amor mesmo. Porque, sinceramente, se a gente for falar de talentos, eu não tinha nenhum talento para estar com o Roxo, gente. Eu não faço nada, sem nada. Falo alto, falo só besteira. Não tinha nada assim de útil, assim, o útil mesmo. Até o macarrão que a gente fazia aqui atrás era ruim, não era bom, sabe? Mas quando eu vejo que eles estão sendo amorosos, quando eu vejo que eles estão sendo perpetuando, assim, sabe, as coisas que a gente fazia com eles, hoje eu vejo eles fazendo assim com o Kids, né, com as crianças aqui. Eu fico vendo as meninas com as crianças e eu fico besta, acho a coisa mais linda. Eu fico igual a Bobona. Para mim não tem explicação, assim. Para mim é gratificante, não tem o que falar. E eu oro para que aqueles que não estão, para que volte, sabe? São pessoas que são especiais, são pessoas que são muito amadas e queridas, e eu sei que em algum momento, o Senhor vai trazer de volta, assim como me trouxe. Bem, eu não quero ver você mais chorar, né? Então, vou fazer uma pergunta mais tranquila. Segura. Em duas partes, né? Você, no começo, falou muito da importância da família, né? Então, a primeira pergunta é, verdadeiramente, a importância da sua família para você e no ministério e a importância da sua mãe em particular? Minha família ela não é cristã, né? Só que a minha família aprendeu a nos aceitar. A minha família, hoje, para vocês terem noção, os programas familiares giram em torno da nossa agenda ministerial. Então, por exemplo, se vai ter algum aniversário, alguma coisa assim, a gente tenta entrar num acordo para não falhar, porque eu entendo que a minha família também é o meu ministério, sabe? E eu preciso estar com eles, eu quero estar com eles, assim como eu quero estar com a minha família ministerial também. Qual era a outra pergunta que eu esqueci? A importância da sua mãe. Minha mãe. Cara,
Minha mãe é minha melhor amiga, né? E Até agora eu não sabia, você não falou? a minha mãe, ela é minha melhor amiga. A gente tem uma relação muito boa. A gente tem uma relação aberta. Nós conversamos sobre tudo. Eu tenho a liberdade de conversar com ela sobre todas as coisas da minha vida. E às vezes eu acho engraçado que algumas pessoas acham estranho eu ter a idade que eu tenho e eu conversar com a minha mãe sobre as decisões da minha vida. Mas eu entendo que, terrenamente, a bênção dela é a mais importante para mim, né? É ela quem ora por mim, é ela quem ora pelos meus sonhos, é ela quem ora pelos meus planos, é ela quem ora pela minha segurança quando eu não estou em casa. Então, a gente se ajuda nessa questão, porque aonde uma está caindo, a outra está levantando. E é uma coisa que não é unilateral, sabe? É uma via de mão dupla, porque a minha mãe ela é muito teimosa, como eu disse. E talvez eu seja uma das pessoas que tem mais paciência com ela em relação a isso, porque ela é muito teimosa. Gente, é um nível assim que chega a ser irritante de teima que ela tem. E ministerialmente falando, ela entendeu e ela aprendeu que eu também tenho coisas para ensinar para ela, né? Eu lembro que quando ela voltou da Bahia, minha mãe estava vendo defeito em tudo. Tudo ela via defeito. Tudo ela via defeito. E para mim era compreensível isso, porque de fato ela ficou muito tempo longe de casa, né? Então assim, a igreja que ela ia lá era muito diferente da igreja aqui. Ela acompanhava as pregações pelo YouTube, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa de você congregar, de você estar junto, de você conversar e tudo mais. Então quando ela voltou, ela estava com um olhar diferente, ela estava com um olhar de lá, ela não estava com o olhar da graça que ela aprendeu aqui. E eu lembro que eu só escutava, deixava ela falar, escutava, deixava ela escutar, ela falar, eu escutava. Aí chegou um momento que eu cansei, eu falei, senhora, tem certeza que essas coisas que estão erradas não são os seus olhos que estão? E aí, como ela é muito teimosa, como eu disse, mãe, me desculpa. Ela ficou um tempo, né, sem responder. E acho que depois, tipo, sei lá, de uns 3, 4 dias é que ela veio falar. Ela falou assim, você tem noção. Depois de uns 3, 4 dias que ela veio falar, ela falou, caramba, Jéssica, você tem razão. O problema não são as coisas, sou eu. E aí foi quando ela entendeu que ela pode aprender muito comigo em relação a algumas coisas, assim como eu posso aprender muito com ela em relação às coisas. Para ela, segundo o que ela fala, eu sou muito melhor que ela no sentido de pessoa. Eu sou muito mais bondosa, eu sou muito mais boba. Ela fala essas coisas, mas ela Você pedir um braço para ela dá. As pessoas no geral. Aí ela fala que não, mas vai falar isso para ela. Mas você é besta, você acha que eu sou besta, você acha que o quê? Mas pede para ver. Ai, gente, maravilhoso, né? A gente vê como que Deus ele tem essas maneiras de nos moldar, né? Conforme a vontade dele, né? E nós estamos nessa transformação a cada dia, né? As situações da vida ela vem e a gente, como foi até louvado aqui hoje, né? No riso, no choro, na alegria, no muito ou no pouco, mas o mais importante é estar com o coração naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo. Porque eu lembro uma vez quando eu conheci a Jéssica, acho que foi num evento que teve aqui na igreja de hip hop. Foi ele que eu conheci a Jéssica. E detalhe, o pessoal... Eu lembro desse dia, eu lembro. E o pessoal falou que tinha até capeta na igreja dançando lá. Eu lembro desse dia. Falaram mesmo. Eu lembro. Aí, veio o pessoal de Mogi, não veio o pessoal de Mogi? Aliados. Aí, só que dali começamos, né, a conhecer a Jéssica, ir para a igreja. É uma caminhada muito, muito, assim, muito maravilhosa, né? Porque o importante é que a gente vê, não é o começo, mas o fim de todas as coisas, né? Então, hoje, se for para analisar, é um outro pensamento, né? Então, só que tudo, ainda que possa parecer ruim, contribuiu, né? Para que hoje você pudesse ter um amadurecimento e, o principal, né, uma intimidade com o Senhor, né? E que você possa se dizer em poucas palavras, assim, né, que está acabando de dar o tempo, para essas pessoas que ainda estão nessa ilusão, mas aqui está bom, que possam entender quando o Senhor falar, realmente falar, olha, não queria chegar a comer as bolotas, né, mas voltar o quanto antes, aquilo que você pôde aprender, né, nessa caminhada. Forte essa parte.
parte, né? É. Essa parte, eu tô comendo aqui, pródigo, né? Essa passagem do filho pródigo, ela me ensinou assim, não só dessa maneira, mas de tantas outras, né? A gente acha que o filho pródigo é só aquele filho que está distante, mas às vezes a gente está dentro da igreja todos os dias e nós estamos distantes do Pai. Eu acho que quem sou eu para dar conselho para alguém? Misericórdia. Mas se eu pudesse dizer assim para as pessoas aceitem quem vocês são, quem nós somos diante do Pai. O Senhor ele não espera que a gente use máscaras diante dele, porque ele nos conhece internamente. Então não é vergonha admitir que nós somos falhos, que nós temos defeitos assim horrorosos, mas que o desejo do nosso coração é a transformação, que o desejo do nosso coração é a mudança, né? Que a palavra ela precisa nos confrontar todos os dias, que a palavra ela precisa nos mudar todos os dias. E o Senhor fala que Ele nos aceita como nós somos, né? Mas se assim for da vontade dEle, assim for o desejo do nosso coração, Ele transforma aquilo que está errado. E a intimidade com o Pai, ela é boa. É bom você ser íntimo de Deus, é bom você ter uma questão, alguma coisa, e você saber que o Senhor vai te responder em algo. Você falou para eu ser breve. Olha eu falando horrores. Nesses últimos tempos assim da minha vida e tal, eu pude vivenciar isso muito nitidamente, assim, sabe, de fazer orações internas e não exteriorizar para ninguém, nem orar alto. E o Senhor me responder através da palavra. Nosso coração ele nos engana, as nossas vontades elas nos enganam. E às vezes a gente confunde a voz do Pai achando que é a voz dele, não é a voz dele, às vezes é a voz do nosso desejo. Só que a palavra, ela nunca mente. Assim como a palavra que foi semeada e plantada no meu coração há 1 milhão de anos atrás, foi aquilo que me resgatou e que me trouxe de volta, é a palavra que tem me mantido todos os dias. Acho que é Glória. isso. É isso aí. Paz de Deus. Paz de Deus. Tô brincando, meu Deus do céu. Eu fico nervosa. Ai, eu fico nervosa. Das águas, florescerá. Será exatamente. Amém. Amados, vamos ao Senhor, né, nossa irmã Jéssica, que você possa, assim como ela falou, não tenha vergonha de falar para o Pai quem você realmente é. Fala aqui, ó, no seu íntimo com Ele. Deus tem o poder de mudar, de transformar e nos mostrar realmente a quem nós pertencemos. E nós pertencemos ao reino dEle, ao qual o Filho naquela cruz pagou o preço por cada um de nós. Então, não sinta vergonha de se chegar a Deus. Ele está de braços abertos para te abraçar. Amém? Só ora, pastor. Se quiser falar alguma coisa, também fica à vontade. Não, já foi tudo dito aqui, a bênção. Sabe que é interessante nesse podcast que é contado realmente aquilo que acontece na vida da pessoa. Tem muita gente que quer contar... eu caí de um avião, caí em pé, fiquei vivo. Sabe os milagres que... Esse é o milagre da vida. A salvação, a libertação. A mudança, né? Sabe? Mas tem aquele outro podcast que está chegando aí, perto, imitando o nosso nome aí. Pode pôr no ar aí. Ele tinha que dar... Tinha que falar. Siga esse mesmo Ficou exemplo. sentido. Fale do amor do Pai. Nós estamos juntos aí, ó. Porque nós queremos levar a palavra do amor, da graça e do Espírito. Amém? Amém. Pai querido, Pai amado, diante de Ti, Senhor. Sabemos, Pai, que tudo isso só acontece porque o Senhor ama cada um de nós. Pai. O Senhor tem um amor maravilhoso, Senhor, que até não entendemos, Senhor, como esse amor com cada um de nós, porque nós somos falhos, Pai. Nós erramos, pensamos mal, falamos mal, Pai. Mas o Senhor não julga, não culpa. Pai querido e Pai amado, obrigado por nos escolher, Pai, para estar, Pai, diante da Tua face, ser escolhido para essa grande família, Pai, e para essa grande obra. Obrigado por esse momento, Senhor, porque, Senhor, falta palavras para dizer como Te agradecemos, ó Pai, por esse instante aqui, Senhor, debaixo da Tua potente mão.
Pai, continua conosco, continua com a tua filha, Pai, continua com os músicos, continua com a técnica, Pai, continua com todos nós, nos dê uma semana de amor, de graça, Senhor, nos enchendo da tua presença, renovando a nossa força, Pai, para continuar, Senhor, falando do teu amor, da tua graça, trazendo, Senhor, os teus milagres, ó Pai. Parece pequeno, Senhor, mas libertação, transformação são grandes, ó Pai, porque é tirado, Pai, do nosso inimigo, as correntes é quebrada, esse cadeado é aberto, ó Pai. O Senhor dá a direção do Teu Espírito Santo para cada um de nós, Pai. E continue nos fortalecendo, Pai, na graça e no conhecimento, Pai, não de ouvir falar de Ti, mas de andar contigo, de conhecer, Pai, o Teu amor nas nossas vidas, ó Pai. E vai de encontro aos teus filhos, ó Pai, que ainda estão vivendo essa situação dentro de casa, que está vivendo, Pai, essas perguntas em seu coração, na sua cabeça, que elas venham ser retiradas, essa dúvida, Pai, para que ela venha entender o seu bom e perfeito trabalhar na nossa vida, Pai. Que as vidas venham mudar, Pai, venham ser transformadas através do Teu amor, da Tua graça, Pai, e através do agir do Teu Espírito Santo. É o que nós já Te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.